Boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Uma grande, imensa alegria nesse momento poder compartilhar aqui da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Rui de Araújo Santos, sou um baiano, lá do oeste da Bahia. Fui encontrado lá no oeste da Bahia por uma paramboense. Ela, como missionária da Junta de Missões Nacionais, foi cuidar de uma igreja lá em Correntina, na Bahia, e lá ela me encontrou, né, e nós nos encontramos. E a missionária Lindalva, graças a Deus, hoje nós já estamos com algumas décadas casados, e temos 3 filhas, a Débora, Isabel e Suzana, e eu louvo a Deus por essa maravilhosa oportunidade de ter, assim, participar dessa família, né? Fico feliz aqui em ver meu sogro ali, meu cunhado, minha cunhada, a família ali, Getsemane, na igreja Getsemane, lá em Parambu. Eu louvo a Deus por isso. Pastor Gessoni, já ouvi falar no senhor algumas vezes, a família sempre menciona, eu já ouvi falar, agora os meus olhos estão te vendo, mesmo que virtualmente. Uma grande alegria, meu irmão, poder falar com o irmão e estar aqui nesse mesmo ambiente. Agradeço ao nosso querido presbítero Marinho, que me concedeu esse privilégio de poder compartilhar esse momento importante aqui, né? Me sinto honrado em poder compartilhar esse tema que eu acredito seja realmente muito importante. Parabenizo ao Sínodo que, através da Confederação Sinodal de Homens, está promovendo esse evento. Isso tem uma dimensão imensurável na vida daqueles que participam. Afinal de contas, estudar os nossos símbolos de fé, os nossos símbolos, na verdade, eles devem representar a igreja, e nós precisamos entendê-los para que sejam os nossos objetivos, né, para que nós possamos ter o que falar. A nossa base, a nossa regra de fé e prática não é um símbolo, mas de fato a regra é a Bíblia. Os símbolos de fé, eles apontam para a Bíblia, nada mais são do que uma sistematização da verdade bíblica dividida em assuntos, né? E aí eu gostaria, nessa ocasião, de convidá-los para ler apenas 2 versículos da Bíblia, dois versículos que apontam um pouco para essa realidade. O texto está em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta... Mostra tudinho a cara desse... Vocês estão me ouvindo? Está dando para me ouvir? Ok. Obrigado. Então, aqui lendo novamente o versículo 16, diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está aqui falando, meus amados irmãos, a respeito do funcionamento da igreja do Senhor. Como que os crentes, como que a igreja em si, ela deve se comportar. O tema abordado aí, logo antes do versículo 7, por João Ferreira de Almeida, ele fala sobre o ministério e o serviço dos santos, a missão de cada santo, de cada servo do Senhor. Aqui nessa conclusão desse texto, no versículo 15 e 16, Paulo menciona a respeito da importância de seguir a verdade em amor, não apenas seguindo a verdade em amor, mas buscando o crescimento. Em tudo, um crescimento em Cristo, não um crescimento em outra coisa, mas em Cristo. E aí, une-se todos os trabalhos, une-se todas as funções,
visando o crescimento e a edificação desse corpo na perspectiva do amor, né? Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, não uma exposição bíblica, eu li esse texto aqui apenas para que nós possamos entender que é legítimo analisar o funcionamento da igreja. O texto de Paulo aqui está falando exatamente isso, né? O ministério dos santos, o serviço daqueles que estão imbuídos no propósito de crescimento do reino de Deus. E aí está exatamente a nossa sociedade interna, né? Estão as nossas sociedades internas. Para dar início aqui a essa minha fala, eu preciso compartilhar com os irmãos a respeito de o que é o sistema de governo da nossa igreja presbiteriana, para que nós possamos, então, ter base para olhar para exatamente os símbolos de fé e também o símbolo de regra, de norma, que nós seguimos através das sociedades internas, né? O sistema de governo presbiteriano ele tem um conceito de diversas formas. Primeiro, é um sistema de governo representativo, é um governo onde alguns estão governando todos. Isso porque nós, ao olharmos para a história dos governos eclesiásticos, a gente vai encontrar, por exemplo, o sistema erastiano, de Erasto, onde é um governo onde não se crê na possibilidade de líderes. A igreja ela tem uma liderança onde todos exercem a mesma influência. Esse é o sistema erastiano. Existe também um sistema chamado episcopal, onde o governo de um é sobre todos. Um bispo, um líder maior, está governando todos. Existe também um sistema que hoje nós encontramos em várias igrejas protestantes, que é o sistema de governo congregacional. O sistema de governo congregacional é o governo de todos. Todos os membros exercem o governo sobre a congregação, sobre a igreja. E existe o sistema de governo presbiteriano, que é o governo representativo, é o governo de alguns sobre todos, né? É importante, meus irmãos e minhas irmãs, a respeito desse tema, a gente vê que o sistema de governo presbiteriano ele tem fundamentação bíblica, né? Há alguns princípios fundamentais desse sistema presbiteriano de governo. Por exemplo, qual é o fundamento do sistema presbiteriano de governo? Onde um grupo exerce o governo sobre todos. Nesse caso, o grupo é o conselho da igreja, onde o pastor e os presbíteros, eles exercem o governo, não um governo imperial, mas um governo representativo, representando a Assembleia, representando a igreja. Esse é o modelo onde nós vamos encontrar o princípio de que Cristo é o chefe, Cristo é a cabeça da igreja, Jesus Cristo é a fonte de toda a autoridade da igreja. A fonte da autoridade da igreja não é o pastor, a fonte da autoridade da igreja não é a igreja, a fonte da autoridade da igreja é Cristo, ele é o dono, ele é a cabeça da igreja. Não apenas Cristo é o chefe, é o proprietário, é o cabeça da igreja, mas Cristo também, ele exerce a sua autoridade na igreja por meio de quê? Por meio da palavra, por meio da Bíblia. Não por meio de outra revelação. A autoridade sobre a qual a igreja precisa recorrer, onde Deus, Cristo, exerce sua autoridade da igreja, é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Outra coisa importante também, que eu preciso falar aqui a respeito desses princípios fundamentais do sistema presbiteriano de governo, para fundamentar isso, é que Cristo, ele é o rei. Cristo, ele, sendo rei, ele revestiu a igreja de poder. Ele revestiu a igreja de condições de levar a obra adiante. Outra coisa, Cristo providenciou, meus amados irmãos, órgãos
representativos para o exercício desse poder. Esses órgãos é o que nós vamos observar daqui a pouco. Outra coisa, o poder da igreja, ele reside onde? O poder da igreja reside no corpo governante local, onde está o poder, o exercício do poder de Deus na igreja. Está no corpo local, no conselho, na assembleia. Algumas pessoas pensam, e aí é importante que vocês entendam, eu estava no Supremo Concílio, pelo menos aqui eu vejo o presbítero Marinho, né? Eu acredito que alguns de vocês estiveram ali em Cuiabá, e estivemos reunidos numa Assembleia Geral, Supremo Concílio, mas a ideia que se tem é que o Supremo Concílio ele tem a autonomia maior, mas o Supremo Concílio, ele só é Supremo Concílio, ele só é Assembleia Geral se a igreja local estiver lá. Quem na verdade, exerce o poder sobre a igreja, no sentido humanamente falando, é a igreja local, ainda que ela esteja no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio, sempre são os mesmos membros da igreja local. O conselho, com pastores e presbíteros, eles são os que formam o presbitério, são da igreja local que formam o sínodo, e é a igreja local que forma o Supremo Concílio. Então, vejamos a autoridade da igreja, não como o Supremo Concílio, mas a igreja que é representada pelos seus delegados, seus deputados nas instâncias superiores, certo? Antes de abordarmos aqui o assunto sobre o que o nosso querido irmão Marinho me pediu para falar, que é o GTSI, o Guia do Trabalho da Sociedade Interna, e falar um pouco aqui também a respeito dos nossos padrões de fé, né? Eu preciso que vocês compreendam aqui como é que é o sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano, infelizmente, ele não tem sido compreendido por muitos presbiterianos. Há muitos presbiterianos que não assimilaram ainda, estão dentro da igreja presbiteriana, mas ainda não assimilaram o que é o sistema presbiteriano. Entenda, o sistema presbiteriano implica em quê? Primeiro, uma identidade doutrinária. Quando você fala sobre a igreja presbiteriana, o sistema de governo presbiteriano, nós podemos aqui observar duas coisas. Primeiro, a sua identidade doutrinária. A igreja presbiteriana, ela se identifica doutrinariamente, ou seja, a sua identidade de fé. Primeiro. A segunda coisa é a identidade de governo, ou seja, os símbolos de doutrina e os símbolos de ordem. Esse é o sistema presbiteriano, e que está à disposição de todos os membros presbiterianos. O sistema doutrinário, que eu mencionei agora há pouco, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é chamado de um sistema confessional. Por que confessional? Porque ele adota um conjunto de doutrinas que são elaboradas, que são esposadas em confissões de fé e também nos seus catecismos. Meus queridos irmãos, vocês como membros da Igreja Presbiteriana, especificamente aqui a gente trata, me reporto aos oficiais, né, diáconos, presbíteros, como é importante que todos os membros da igreja tenham não apenas acesso, mas estudem, conheçam o nosso sistema doutrinário, que é exatamente abordado na nossa confissão de fé de Westminster e também nos catecismos. Mas não apenas o sistema doutrinário, que são os nossos símbolos de fé. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e Breve Catecismo. Nós temos também o sistema de governo, ou o sistema de ordem da igreja. Então, aqui eu estou falando sobre duas coisas importantes que todos os membros da igreja precisam tomar conhecimento. Talvez vocês falam, não, mas conhecer a Bíblia já é suficiente. Sim, a Bíblia é a nossa regra de fé. Mas existe um sistema que é a identidade doutrinária e a identidade de governo da igreja, que é exatamente o sistema doutrinário e o sistema de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil.
O sistema de governo, ele é confessional. Qual é o nosso sistema de governo? É um sistema confessional. Qual é o sistema de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil? É um sistema conciliar. Por quê? Porque o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é exercido pelos concílios. Por isso é um sistema de ordem conciliar. Concílios que são as assembleias eclesiásticas representativas. Quais são as assembleias eclesiásticas da igreja que são representativas? O conselho da igreja começa com a Assembleia Geral de uma igreja, depois o conselho da igreja, o presbitério, o sínodo e supremo concílio, entenderam? Então, é importante que a gente faça essa referência inicial, apenas aqui para recapitular. A igreja do presbiteriano do Brasil, ela tem padrão de fé. A regra de fé, como eu falei, é a Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma outra regra que vá substituir as Sagradas Escrituras, mas existem alguns padrões, e nós falamos que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. É importante não apenas que os presbíteros e pastores tenham e estudem, mas é essencial que todos os membros da igreja, eles tenham conhecimento. Eu estou aqui fazendo referência a algo que até um certo tempo atrás era, de certa forma, proibido. As pessoas nem sequer ouviam falar sobre os padrões de fé da igreja, né? E eu quero aqui encorajar a todos vocês, membros, aqui estamos, além de alguns irmãos das outras sociedades internas, a sinodal de UPH, que cada irmão procure conhecer mais acuradamente a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo. Nós temos também, não apenas os padrões de fé, nós temos também padrões de ordem, porque é diferente. O padrão de fé e o padrão de ordem. Padrão de fé são a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo. Qual é o padrão de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil? Bom, você já deve ter ouvido falar no nosso manual, a Constituição da Igreja Presbiteriana, que é o nosso padrão de ordem. Aqui nós encontramos a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós encontramos nesse livro o Código de Disciplina, aqui nós encontramos os princípios de liturgia. Então, esses são padrões de ordem. Além desses padrões de ordem, eu também considero como padrão de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil o manual para o culto, o manual de liturgia da igreja. E também o manual para os departamentos internos, que é exatamente o que nós vamos observar, o GTSI, o Guia de Trabalho das Sociedades Internas, a UPH, a UNP, a SAF, a UCP e a UPA, essas sociedades internas, elas também têm o seu manual para que eles possam funcionar. E é interessante que todos esses padrões de ordens, eles estão em harmonia uns com os outros. Não se ferem. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é extremamente organizada exatamente por conta dos seus padrões. Qualquer outro tipo de padronização que fuja daquilo que já é definido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ele vai, de certa forma, trazer problemas, certo? Então, entenda, nós falamos aqui a respeito dos padrões de fé e os padrões de ordem. E eu queria me deter um pouco aqui a respeito do nosso padrão de ordem, que é a nossa Constituição, para que eu possa embasar aqui o que pretendo falar a respeito do GTSI. Por exemplo, o documento de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa Constituição, ela fala a respeito da natureza, fala sobre o governo da igreja, coisa que todos os membros da igreja precisam saber. Por exemplo, aqui no Manual Presbiteriano, no artigo 1º, lá no artigo 1º, olha só o que diz lá. A Igreja Presbiteriana do Brasil, o que é? É uma federação de igrejas locais. Uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras,
Velho e Novo Testamento, e também como um sistema expositivo de doutrina e prática, a sua confissão de fé, os catecismos maior e breve, que rege-se, por quê? Pela presente Constituição, é regido pela presente Constituição. A Igreja Presbiteriana do Brasil, queridos, é uma pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é uma instituição solta, livre, independente, não. É uma pessoa jurídica que está enquadrada regularmente dentro das leis do Brasil, sempre representada civilmente pela comissão executiva, que exerce o governo da Igreja por meio de quê? De concílios e indivíduos que foram regularmente instalados, ordenados e normalmente investidos nos seus cargos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, aí, conforme esse artigo 1º que nós lemos, é, portanto, uma federação de igrejas locais. Então, cada igreja local que tem o seu conselho, que tem o seu pastor, essa igreja local, ela está federada, ela não está solta, ela não é livre, ela não é independente, ela tem um conjunto federativo, e é chamado de federalismo. O que é federalismo? É exatamente um sistema que consiste na união de várias igrejas, de vários entes, em federação e confederação. Para que objetivo? Por que uma federação? Porque é importante que as igrejas estejam sendo federadas, exatamente com o objetivo de preservar, o objetivo de defender, o objetivo de despertar interesses comuns, né? Sem que isso venha implicar na perda de autonomia dessas igrejas. Então, a Igreja Presbiteriana, aí, por exemplo, os irmãos reunidos aí no Getsemane, aí no bairro Vila Nova, em Parambu, é uma igreja que tem o seu conselho, tem o seu pastor e os presbíteros, mas eles estão federados em uma federação de igrejas, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é uma igreja que é livre, independente. Ela tem, sim, as suas obrigações, mas ela tem as suas responsabilidades de prestar os seus atos, os seus compromissos diante dessa federação. Então, esse federalismo, irmãos, ele é vivenciado por meio de quê? De concílios, onde cada igreja local ela se faz representar nas instâncias conciliares maiores por meio de quê? Dos seus oficiais. A sua igreja, o seu pastor, ela representa os concílios. Ela vai representar o concílio nos concílios superiores, através de membros da igreja que são eleitos para, oficiais eleitos para representar essa igreja, esses membros nos presbitérios, né, nos sínodos e supremo concílios. Esses são os presbíteros docentes e os presbíteros regentes, pastor e os presbíteros. Então, em cada concílio, ou seja, conselho da igreja, presbitério, sínodo e supremo concílio, em cada um desses concílios, irmãos, a igreja local ela está sempre presente. Então, você não deve pensar, vai ter uma reunião do sínodo e a minha igreja não está presente. Todas as reuniões de todos os concílios, a igreja local está sempre presente, representativamente, né? Ela está presente por meio de presbíteros que são regularmente eleitos, como também delegados nessas instâncias superiores. Por isso é importante você entender aqui a questão do federalismo, né? E o federalismo conciliar ele é extremamente importante, proveitoso, quando a gente trata de questões administrativas, questões judiciais, questões doutrinárias, questões litúrgicas. Existe um sistema, por exemplo, congregacional, que não é o sistema da Igreja Presbiteriana do Brasil, que cada congregação ela decide aí questões administrativas. Cada igreja tem a sua administração que muitas vezes não tem nada a ver com a outra igreja, né? Questões judiciais, questões doutrinárias, questões litúrgicas, cada igreja fica com a sua independente.
no nosso sistema federalista da Igreja Presbiteriana do Brasil, então, não tem essa liberdade para que cada igreja tenha o seu modo de agir. Não, nós somos federados e temos os nossos padrões de fé e os nossos padrões de ordem, como eu falei agora há pouco, né? Então, no sistema presbiteriano, apenas os concílios, apenas eles possuem a autoridade de legislar em questões, por exemplo, doutrinária e em questões administrativas. Apenas os concílios legislam quando os membros das igrejas, os delegados, estão nesses concílios. Mas, meus irmãos, o federalismo presbiteriano, ele não é exercido somente nos concílios, viu? Nós, naqueles concílios, por exemplo, os presbitérios, né, com os presbíteros docentes e regentes, eles participam somente dessas reuniões conciliares. A gente vai encontrar também que outras áreas da nossa igreja também, elas são federadas. A igreja local, que é a assembleia comunitária, os membros da igreja, é um corpo único. Por exemplo, a sua igreja, ela é um corpo uno de ambos os sexos, homens e mulheres, de todas as idades. Também, essa igreja local, essa assembleia comunitária, ela também vivencia esse federalismo nas sociedades internas. A SAF, a UPH, a UMP, a UPA, também elas exercitam esse federalismo nas federações, nas confederações sinodais. Por exemplo, aqui está esse evento sendo organizado por uma confederação sinodal, que é a da UPH, né? E também nas confederações nacionais de todas as sociedades internas, UPA, SAP, UMP, o CP, né? E também o PH. As sociedades internas, na verdade, elas exercem a nível local as suas federações, elas estão exercendo o federalismo. As federações presbiteriais e as confederações sinodais em nível regional, né? Bem como as confederações nacionais, que é em nível nacional. Ainda que não sejam concílios, certo, pessoal? Quando nós falamos sobre as federações locais, estaduais, regional e nacional, ainda que não sejam concílios, mas são órgãos criados por concílios, certo? Uma federação sinodal, federação de UPHs, ou confederação, não é concílio, mas é uma federação que foi criada por um concílio. Sempre um concílio está sob a jurisprudência dessas federações. Então, é criada por concílios e expressam no seu modus vivendi, ou seja, no seu modo de viver e praticar, exercem o federalismo, que é exatamente o elemento distintivo do sistema presbiteriano. Qual é o elemento distintivo do sistema presbiteriano? O federalismo. Esse é exatamente o nosso elemento que distingue a igreja presbiteriana. As sociedades internas, no caso, as federações, as confederações, a sociedade interna local, esses órgãos, essas sociedades, elas recebem por delegação. Foi delegado a elas autorização para quê? Para atuar promovendo desenvolvimento, promovendo o fortalecimento das questões missionárias, das questões sociológicas, das questões sociais, das questões relacionadas à igreja, à eclesiologia, das questões comportamentais e testemunhais. Então, para os irmãos entenderem a importância de uma sociedade. Elas exercem, debaixo da autoridade da sua da federação conciliar, do concílio, ela exerce um papel importantíssimo, certo, pessoal? Culto, ensino, evangelismo, beneficência, tudo isso ocorre em âmbito local. E sem a estrutura federativa, então, todas essas ações, elas permanecem apenas em âmbito local. Somente por meio da estrutura da sociedade interna é que a igreja
ela executa todo o seu programa nas áreas, por exemplo, de liturgia, nas áreas de diaconia, nas áreas em nível regional e nacional. Porque a federação, em âmbito presbiterial, por exemplo, aí vocês têm a federação de SAF, a federação de UMP e todas as demais sociedades internas. Essa federação é exatamente a instância mais próxima da sociedade interna local, que está mais próxima da sociedade local. Então, a esfera mais próxima para o exercício do federalismo, que é a federação, né, no caso do âmbito presbiterial. À medida que as federações e as confederações, à medida que elas vão se fortalecendo, e é por isso a importância da participação do conselho, a participação dos pastores, em apoiar as sociedades internas e as suas federações, à medida que elas vão se fortalecendo, mais ainda a igreja local se aproxima dessas federações, né? Se as federações se fortalecem, as igrejas se aproximam entre si, né? E elas estão vinculadas a exatamente esse federalismo. E aí vão vivenciar por toda a igreja, e não apenas uma forma representativa, né, por meio dos presbitérios, vão vivenciar uma extrema e extraordinária comunhão. Então, toda a assembleia comunitária, que é a igreja local, que é um corpo uno de ambos os sexos, homens e mulheres, e todas as idades, nessa Assembleia Geral, que é a igreja local, ela tem ali o exercício por meio da estrutura das sociedades internas, toda ela participa e vivencia esse chamado federalismo presbiteriano. Todos os homens, não apenas os presbíteros, viu, irmãos? Todos os homens, os jovens, os adolescentes, as mulheres e até as crianças que atuam, de certa forma, de forma decisiva na comunidade, são membros do corpo eclesial, são completados, são inclusos na estrutura federativa que vai caracterizar o sistema presbiteriano. Eu, quando estudo, quando observo esse tema extremamente importante, eu fico entusiasmado, porque eu acho muito bonito o sistema presbiteriano, esse sistema federativo, porque ele tem uma comunhão, ele tem uma aproximação do outro, de certa forma, uma colaboração, uma cooperação entre si, de maneira que não nos vemos como várias igrejas, mas um corpo só. E o federalismo, irmãos, é o que torna a igreja presbiteriana do Brasil um corpo, né? Quando igrejas locais elas abandonam essa estrutura, por exemplo, e não valoriza as sociedades internas, a SAF, o PH, essas sociedades internas, quando a igreja local ela não se interessa e não valoriza isso, então a igreja local passa a viver um sistema de governo que se aproxima muito do sistema de independência. E esse é um sistema bem complicado, o sistema de independência, uma vez que o federalismo ele é vivenciado apenas no conselho. Por exemplo, se a igreja tem um conselho, e esse conselho ele não se interessa pelas sociedades internas. As sociedades internas, quando os grupos das igrejas, quando funcionam, eles vão funcionar como sistemas independentes. Se eles não estão federados, se eles não estão apoiados pelo conselho, se eles não estão sendo incentivados para participar da federação e confederação regional e nacional, então eles ficam independentes e a igreja perde muito da sua característica, certo? Então, lutar pela representação, lutar pelo fortalecimento das sociedades internas, não é uma questão de saudosismo, não é uma questão de preferência pessoal de um pastor ou de um conselho, não é um mero apego à tradição da igreja. Lutar pelo fortalecimento das sociedades internas, irmãos, é uma questão de identidade. E o nosso modelo, o nosso padrão de ordem para as sociedades internas, ele vai exatamente nos fortalecer isso. As sociedades internas, elas estão dentro de um padrão de ordem da igreja presbiteriana. Não existe outro padrão de ordem que
rege outra sociedade que não seja as sociedades internas. Por exemplo, nós falamos aqui há pouco a respeito da nossa Constituição, e o que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil fala sobre a sociedade interna? Lá no artigo 75 da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz assim: o Conselho da Igreja, pastor e presbíteros, ele é o concílio que exerce jurisdição sobre uma igreja e é composto do pastor ou pastores e também dos presbíteros. Então, esse é o conselho da igreja. No artigo 83 dessa Constituição também diz: são funções privativas do conselho. A letra H diz lá que é a função privativa do conselho supervisionar, orientar, superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das sociedades femininas, auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e outras organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral e qualquer atividade espiritual. É função do conselho. Então, é muito importante que nós, como conselho, aqui, pastores e presbíteros, estejamos bastante conectados com as nossas sociedades internas. Na letra O aí do capítulo 83 da nossa Constituição diz: suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas na igreja que possam prejudicar os interesses espirituais. Enfim, é a função do conselho acompanhar detalhadamente cada ato, cada passo das sociedades internas. Isso não apenas o conselho, mas a nossa Constituição também fala sobre os nossos sínodos, que são assembleias que também precisam estarem supervisionando as suas confederações regionais. O Supremo Concílio também, que tem que ter as suas confederações nacionais, que eles supervisionam. A nossa Constituição, ela aponta exatamente para esse sistema de ordem da igreja que é muito bonito, é muito perfeito. Então, as sociedades internas também, elas estão previstas não apenas na Constituição Federal da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas elas também estão previstas nos regimentos internos do Supremo Concílio, dos presbitérios e das igrejas. Cada igreja tem o seu regimento interno. Quando uma igreja é organizada, a primeira coisa que se faz é aprovar o regimento, o estatuto, aquilo que internamente a igreja vai ser regido. E esses regimentos também, eles falam a respeito das sociedades internas. Portanto, irmãos, as sociedades internas, elas refletem o sistema presbiteriano de governo. A estrutura da sociedade interna, ela vai, a SAF, o PH, o MP, o UPA e o CP, exatamente é uma espécie de espelho. Ela vai do federalismo. Foi isso mesmo, né? Falando sobre a sociedade interna, certo? Ok. Então, apenas para frisar aqui a respeito dos padrões de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, que embarca aí sociedades locais, e isso está inserido, está regido através da nossa Constituição. Como eu falei, o manual da Igreja Presbiteriana do Brasil é a sua Constituição, ou seja, a CIIPB, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E como eu não sei se eu mencionei, se ainda pegou aí a referência ao artigo 75 da Constituição, quando fala que o conselho da igreja, ele é o concílio que exerce jurisdição sobre a igreja, e ele é composto de pastores e também dos presbíteros, né? Esse conselho, irmãos, ele é formado pela própria igreja, né? Autorizada pelo presbitério, montado pelo presbitério, mas tem suas funções privativas. Qual é a função privativa do conselho em relação à sociedade interna? Lá no artigo 83, no
na letra H, fala quais são as funções privativas do conselho, que é supervisionar, o conselho precisa orientar, superentender toda a obra de educação religiosa, o trabalho das sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidades e das outras organizações da igreja. Então, um conselho, ele precisa estar muito atento a estas sociedades. A sociedade interna da igreja, irmãos, não é uma sociedade independente. Todas as sociedades precisam estarem debaixo da responsabilidade de um conselho. Qual é a função do conselho também? Na letra O do artigo 83 do nosso manual, diz que o conselho ele precisa agir ou suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades internas, ou seja, cancelar, se for necessário, se não tiver de acordo com, for prejudicar os interesses espirituais. O conselho pode examinar os relatórios, os livros de atas, das tesourarias, das sociedades internas, né, sociedades domésticas, e registrar neles as suas observações. Como é que tem sido isso? Os vossos conselhos têm recebido os livros das sociedades internas para fazer a aprovação, para fazer o parecer. Isso é uma forma de dar um certo apoio, né? Eu não sei aí no Ceará, mas há muitas igrejas que as sociedades internas até que existem, SAF, o PH, o MP, mas eles não estão, não têm acesso ao conselho. Não existe um conselheiro que possa recolher os livros de atas para que o conselho possa sentar, examinar, ver como é que foi o desenvolvimento da sociedade interna. Isso tem sido realmente um problema a nível nacional. Por isso é importante que o conselho entenda a sua função privativa. O conselho precisa examinar os relatórios, os livros de atas, os livros de tesouraria. Na letra Q, também do artigo 83, fala que o conselho precisa aprovar ou não os estatutos das sociedades internas. Sabiam, irmãos, que a UPH, a UMP, todas as sociedades internas, elas precisam ter os seus estatutos aprovados pelo conselho? É função do conselho aprovar os estatutos das sociedades internas da igreja e também da posse das suas diretorias. Veja que é um sistema que nós temos que muitas vezes não tem sido levado em consideração. As coisas têm sido conduzidas assim de qualquer jeito. No artigo 91 da nossa Constituição fala a mesma coisa a respeito do sínodo. No artigo 95 fala a mesma coisa a respeito do Supremo Concílio, sobre a importância de estar cuidando das sociedades internas. O cuidado intensivo e preocupante que deve ter com relação às sociedades internas. Nós falamos que as sociedades internas também, elas estão previstas não apenas na Constituição, mas cada igreja local, ela tem o seu regimento interno. O Supremo Concílio, o Sínodo, o Presbitério tem o seu regimento interno, que também prevê o trabalho com as sociedades internas. Portanto, queridos, as sociedades internas, elas refletem o sistema presbiteriano de governo. E a estrutura das sociedades internas, de certa forma, espelha a estrutura dos concílios. Existe um padrão estrutural onde o que nós falamos do federalismo, que é um elemento característico do presbiterianismo, essa palavra aqui, ela talvez não tenha sido nem muito compreendida por muitos, porque é muito pouco falada. O presbiterianismo é uma federação de igrejas. E esse federalismo, ele é vivenciado, ele é de certa forma, usufruído por toda a igreja, por todos os oficiais, por todos os membros em geral, homens e mulheres, do maior até o menor, do mais novo até o mais velho. Então, o próprio Supremo Concílio, ele elaborou para as sociedades internas um livro de ordem. Qual é o livro de ordem da sociedade interna? Tanto SAF, o PH, o MP, o UPA e o CP. Qual é o livro de ordem? Como eu falei, no ano 2014, as sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela estava sendo regida por um chamado Manual Unificado das Sociedades Internas. Não sei se você já conheceu o chamado MUSE, né?
aqueles irmãos mais antigos aí das sociedades internas, da UMP, da SAF, a gente tinha sempre aquele chamado MUSE, que era o Manual Unificado, né? Ele esteve em vigor até o ano 2014, quando o Supremo Concílio ele criou uma comissão especial, uma comissão permanente, que foi responsável para confeccionar um novo manual. Eu tive o privilégio de participar dessa comissão, a Comissão de Revitalização das Sociedades Internas. Estive presente mais outros, acho que eram 6 pessoas, e a gente sempre se reunia para elaborar esse GTSI. Eu participei disso até o final, e aí foi discutido, foi produzido para a manutenção, para a condução das sociedades internas, né? Essa foi a Comissão de Revitalização das Sociedades Internas. Então, essas sociedades, portanto, aqui para concluir, elas são a cara da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja presbiteriana que não tenha as suas sociedades internas, que não tenha o apoio do conselho, dos pastores, dos presbíteros, que não tenha o apoio às sociedades internas, então ela, de certa forma, fica descaracterizada. Então, o que eu quero dizer com isso? É preciso lutar pela preservação, pelo fortalecimento dessas sociedades internas. E isso não é uma questão, como eu mencionei, de saudosismo, não é uma questão de preferência pessoal. O pastor, ele prefere isso do que aquilo. O pastor, ele gosta de sociedade interna, mas o pastor não gosta de sociedade. Não é uma questão de preferência pessoal. Não é uma mera questão de apego à tradição da igreja. É uma questão mesmo de identificação, de identidade da igreja. E nós precisamos nos preocupar. Então, o nosso manual para a manutenção, para a condução das sociedades internas, que deve ser usado por todos os membros da igreja que fazem parte de uma sociedade, tem que ser o nosso GTSI, deve ser estudado, deve ser ali o que vai normatizar todos os trabalhos que são desenvolvidos nas nossas igrejas, né? Então, meus queridos, essa é a minha participação, mencionando aqui a respeito da importância do GTSI, a importância de conhecer os nossos símbolos de fé. Obviamente, aqui foi uma abordagem apenas panorâmica, não é possível aqui tratarmos de todos os detalhes, eu não entrei aqui nos assuntos que são abordados por esses documentos, por esses padrões, e aí se vocês quiserem compartilhar alguma pergunta, alguma dúvida, então estou aqui à disposição. Eu agradeço, meu irmão, e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela iniciativa. Eu creio que essa iniciativa ela é pouca no Brasil. Uma confederação sinodal reunir pessoas para tratarem sobre esse tema. Normalmente, o nosso manual, esse guia, ele não tem sido buscado, não tem sido divulgado, os conselhos não têm se preocupado tanto. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, por essa iniciativa. Eu me coloco à disposição no que for preciso. Amém, meu irmão.